Carolina Cunha, diretora regional da Ansev e também sócia-gestora da ProOffice Escritórios Inteligentes. Seja muito bem-vinda ao RT1 Entrevista. Esse é o nosso estúdio e a gente vai para a vinheta e volta rapidinho, não sai daí. Hoje nós vamos conversar com a Carolina Cunha, diretora regional da Ansev e também gestora e sócia do ProOffice Escritórios Inteligentes. E a gente vai conversar sobre o crescimento do coworking aqui no Brasil e também no Amazonas. Tudo bem, Carol? Seja muito bem-vinda. Tudo bom? Olha, Carol, conta pra gente o que é o coworking, para quem não sabe, que não é novo, né? Esses escritórios compartilhados, eles já são antigos, mas o nome que é novo, né, Carol? Sim. A palavra coworking é mais recente, né? Então ela vem agora de 2010 para cá, surgiu. Mas antes disso, né, no final dos anos 90, já existiam escritórios virtuais e compartilhados pelo Brasil, principalmente no nosso centro, no eixão comercial do Brasil, que é Rio e São Paulo. Aqui em Manaus, a ProOffice foi pioneira, né, começou em 2010. Então, 13 anos já. 13 anos de coworking, escritórios virtuais, escritórios compartilhados em Manaus. E o coworking significa um centro de negócios, né? A gente costuma falar, por exemplo, a Office, eu sempre falo assim, para quem não sabe, a gente é facilitador de negócios. Então a gente tem um hub de negócio onde tem todos os serviços concentrados, toda a infraestrutura organizada, orquestrada, para que o cliente venha, faça o seu serviço, sem pensar em infraestrutura. Porque quebrou o ar-condicionado, preciso ver limpeza. Não precisa se preocupar. O coworking é isso. Ele é um facilitador de negócio. Você vai lá para focar no teu negócio, na tua rentabilidade, no teu lucro. Quais são os principais fatores, Carol, que fazem com que as pessoas procurem esse modelo de escritório? O primeiro é a redução de custo, né? É você ter que mobilizar o teu dinheiro para poder alugar uma sala mensal, com toda essa infraestrutura que eu já falei, água, luz, internet, equipe, né, máquina, computador, enfim, toda essa estrutura a gente sabe que é cara. Então a pessoa, quando procura um coworking, ela está procurando redução de custo. O segundo ponto eu acredito que é uma localização privilegiada. Ela precisa estar num local onde seja muito fácil ela se locomover, o acesso a restaurantes, shopping, centros de negócios, escolas, universidades, enfim, ser bem localizado. E o terceiro, eu acredito que seja o networking, porque o coworking ele não deixa de ser uma comunidade de negócios. Então, assim, é um entra e sai de cliente, cliente de cliente, então é uma rotatividade muito grande de pessoas no mesmo ambiente. E isso fomenta o network, você faz parcerias, a gente tem vários cases de parcerias que deram certo. E a gente além de compartilhar experiências também. Exato, todo mundo, lógico que tem pessoas, empresas e até profissionais autônomos que estão em diferentes níveis de carreiras. Então é bom esse feedback, essa troca de informação e até dica da parte profissional, né? E acaba virando uma comunidade mesmo, todo mundo se ajudando. E você estava comentando com a gente que o empreendedor pode economizar até 50%, né, Carol? A gente tem case de sucesso na Pro de gente que conseguiu economizar. Nossa primeira cliente, inclusive Leusa, se estiver assistindo, um beijo. Ela contou, inclusive, recentemente. A Leusa é cliente até hoje, né? Até hoje. A gente estava lá com ela agora, batendo papo, tomando um cafezinho, fazendo network e tudo mais. E ela contou isso mesmo, que ela teve uma redução por alto de 50%, mas tem casos lá que tem até 85% de redução de custo. Então vai variar muito da estrutura, o tamanho da empresa ou do profissional, né? Segundo pesquisas divulgadas recentemente, 63% foi o crescimento aqui no país, foi, Carol? Depois da pandemia. Depois da pandemia. Exato. A gente teve, lógico, como todo mundo,
a gente teve que reduzir um pouco, recuar na pandemia. Teve cliente que ligou para negociar porque não estava recebendo os seus clientes e, portanto, não podia nos pagar. Então, teve uma série de obstáculos, série de variáveis que a gente teve que se adaptar e controlar. Depois, passado, eu digo assim, no segundo semestre de 2021 e segundo semestre de 2022, sim, aí o crescimento foi esse. Realmente, como a gente conseguiu reduzir custo devido à pandemia e teve todas aquelas ajudas de custo também, a gente conseguiu alavancar e muito o coworking. Então, assim, eu diria que os nossos momentos de sucesso pós-pandemia foram os dois segundos semestres de 2021 e 2022. E qual é a geração que mais procura esse modelo de escritório? Então, tem modelos e modelos de coworks, certo? Existem os coworks que são estações abertas, onde cada um fica do seu lado. Aí eu diria que essa é a geração mais nova, né? De 20 e poucos anos. A geração Z. Exato. E quem e gosta de sala privativa, gosta de um conforto para receber seus clientes que são mais exigentes, já seria o pessoal entre 35 e 45 anos. A geração Y. Exato. Então, Nossa. Assim, existe essa diferença de tipo de coworking, né? A gente acaba falando coworking para todo tipo de escritório compartilhado. Sim. Mas o coworking pegou com essa onda de startup. E os outros não deixam de ser coworks, mas são segmentos diferentes. A gente chama a Pro como um coworking executivo, mais business, onde você tem salas privativas e são clientes mais exigentes. Eu estava lendo sobre isso, Carol, justamente sobre a geração Z, né, que são esses jovens que já nasceram, né, dentro da tecnologia, com smartphones, com tablets. Sim. E parece que já nascem sabendo, né? Já saem da barriga da mãe já ligando, né? E nessas reportagens, algumas 3 reportagens diferentes que eu li e que falava a mesma coisa, que a maior parte desses jovens já estão no trabalho, no mercado de trabalho, e procuram muito esses coworkings. Então eu te pergunto, o que esses jovens, qual é o tipo de escritório que esses jovens procuram? Mais ao ar livre ou com um design mais jovial? Eles optam muito por coworks, ambientes que sejam decorados de forma industrial, que a gente fala estilo Google, né? Com as tomadas aparentes, cimento, né? Aqueles acimentados. Eles gostam mais dessa área que fomenta a criatividade, sabe? Até com grafites nas paredes, eles gostam muito disso. E prefere as estações de trabalho, onde você aluga o ponto numa mesa. Então, eu estou aqui nessa mesa, você está aqui do meu lado, e aí tem uma pessoa na minha frente. Eles gostam muito disso, que é a comunidade que se chama. E eles procuram esse tipo de coworking. Mas, como faço parte da Ansev, a gente tem pesquisas e quando a gente fala com todo mundo que está ali, que tem gente que já existe há quase 30 anos e gente que acabou de fazer um ano, a gente tem muita essa pluralidade de opiniões e experiências. Então, o que a gente viu que é um senso comum? Tem muito coworking que começa com essa proposta de estação, mas acaba migrando para salas privativas. Porque conforme você vai crescendo na tua empresa, é estágio. A gente sabe que o coworking ele acaba sendo o estágio de um profissional. É um estágio que eu digo, uma etapa da vida profissional dele. Ele começa às vezes lá, só que ele cresce tanto que ele vai tendo que ir para lugares maiores. E quando você vai crescendo, tu não vai mais querer estar numa estação de trabalho do lado de um monte de gente que está falando alto no telefone, com fone no ouvido. Automaticamente vai querer algo muito específico para ti. Sim. Então, acredito que coworking com essa pegada da geração Z, desse jeito aberto, pode ser momentâneo, pode não ser uma coisa permanente, sabe? Seja um momento da vida profissional deles. Mas é o que brilha os olhos deles hoje, né? Dessa geração. E a gente acaba lidando com uma geração mais antiga mesmo, porque eles já gostam das salas privativas, eles são mais exigentes. Quais são as opções, Carol? Tem as salas privativas, tem as rotatórias, como é que funciona? Então, geralmente o coworking ele trabalha com a venda na verdade, o aluguel de espaço por endereço fiscal, que quando você vai abrir uma empresa, você vai na Receita Federal, na junta comercial, você tem que ter um endereço. Nem todo o KNAI, acho que a maioria, acredito, não aceita endereço residencial.
Então a gente tem esse serviço, todo coworking tem esse serviço de escritório virtual que eu te falo, que são esses planos com endereço fiscal. Sim. Esse é um produto. O segundo produto são as salas privativas ou estações de trabalho aberta, que é alugada por hora. Então tem vários valores, porque vai depender da estrutura que tem, da estação, da sala privada, sala para 3 pessoas, 4 pessoas, sala de reunião para 10 ou não. E existe o outro produto, que são as salas fixas. O cliente, às vezes, começa como virtual, rotativo, dá que tão paga certo, paga por hora. Lá tem o valor da hora, ele aluga a sala, terminou o cliente dele, paga, vai embora. É o serviço por demanda que a gente chama. E tem cliente que começa assim, aí tem um pacote de horas que ele consegue um desconto, ele consegue 10, 15, 20 horas, ele já paga antecipado. E tem cliente que dá tão certo que ele fala, não, eu quero ter uma sala para mim, só para mim, que eu quero receber meus clientes, quero fazer o meu horário. Aí tem as salas fixas que a gente chama, que é normal, como se fosse um aluguel, só que a diferença, que é o pulo do gato do coworking, é que em vez de você estar pagando numa sala qualquer de rua, o aluguel, aí paga separado a internet, o estacionamento, a segurança, tal, limpeza, lá no coworking já tem tudo. Então, tu só vai chegar, estacionar seu carro, pegar a chave da sua sala, entrar e já está pronto para fazer o teu negócio. A diferença é essa. Então, são esses 3 produtos principais. Endereço fiscal, que é o escritório virtual, e os escritórios compartilhados, que é a sala por hora ou a sala por mês. E quais são os profissionais que mais procuram, Carol? Em primeiro lugar, advogados. Nossa clientela, a maioria realmente corresponde aos advogados. Em seguida vem os psicoterapeutas, né, que aí tem os psicólogos, os terapeutas e os psicanalistas. A gente tem alguns psiquiatras também. E os consultores, então acredito que seja esse, acredito não, tem a nossa pesquisa interna que a gente comprova isso, que são os nossos principais clientes. Olha que bacana. Agora conta pra gente como que tu entrou nesse universo, Carol. Então, bom, para começar, eu sou profissional, sou publicitária e trabalho com marketing, sou especialista em marketing também. Eu fiz gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, através de uma empresa daqui de Manaus, a Lumit. E aí eu estava fazendo o curso, saí de CLT, né, de uma empresa privada que eu trabalhava, e a gestão de negócios faz isso. Falei, eu vou abrir meu negócio, tá na hora. Então saí, abri minha consultoria junto com meu marido, que é meu sócio, e a gente começou a trabalhar. Não deu um mês, eu recebi uma ligação de um dos sócios da ProOffice, oferecendo o desafio de eu ser gestora da Pro. Aí eu falei assim, posso falar o nome dele, né? Fábio. Aí eu falei, Fábio, assim, sou de marketing, tudo mais, tudo bem que eu tô fazendo gestão de negócio, mas não sei, não, Carol, bora, não sei o que, teu currículo e tal. Eu falei, então aceitei esse desafio, então bora, vamos. Ele conversou com a sócia dele, a Ieda Carvalho, e aí a gente topou. Então eu comecei com a gestão, assim, abrindo empresa, fazendo gestão de negócio, caí no coworking. E a paixão foi tão grande, o match foi tão grande das nossas cabeças, nossos valores, nossos propósitos, que a gente evoluiu, peguei pandemia, né? E aí olha o desafio que eu peguei como gestora, pandemia em 2020. Eu falei, pronto, é um desafio e tanto para eu me firmar ou não como gestora. E deu tão certo, graças a Deus, graças a todos os esforços, a equipe da Pro e tudo mais, bacana. E a confiança dos sócios, que tem um mesinho que eu me tornei sócia da Pro. Olha, então, que legal. De gestora, agora me tornei sócia. E aí me tornei a diretora regional também da ANSEV, né? Que é a associação... Qual o papel da ANSEV, Carol? Ela é justamente para... que é a Associação dos Coworkings. Isso, a Associação Nacional de Coworkings e Escritórios Compartilhados, virtuais, na verdade, que virtuais são endereços fiscais. Então, o que acontece? Ela nasceu dessa necessidade de fortalecer o segmento. Estava crescendo muito, todas as cidades do Brasil quase têm os escritórios virtuais, que são chamados de coworking hoje. Então, tinha que ter uma representatividade, fazer censo, ter pesquisa, como é que está o mercado, como é que a gente pode trocar ideias de comissão, ideias de até legislação. Não tinha legislação própria para coworking. Já tem. E a ANSEV foi que conseguiu.
E os representantes das cidades têm essa função também, os diretores regionais, de ver que forma a gente pode estar melhorando a parte de legislação e de que forma a gente pode estar melhorando a experiência do cliente também como um todo dentro desses espaços compartilhados. Então, já existem encontros e tudo aqui sim, na região norte? São encontros. A gente tem um encontro anual em São Paulo e a gente tem um projeto novo que é o On The Road, que eles vão rodando o Brasil todo. Então, em novembro foi aqui em Manaus, agora, final de julho, vai ser em Salvador e assim vai para cada cidade, todas as regiões do Brasil. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Ano passado teve em Goiás, teve em Porto Alegre, esse ano vai ter em Salvador, se não me engano vai ter em Curitiba também. Então a ideia é isso, a gente visitando, fomentando, dizendo, olha, quem está querendo, né, empreender nessa parte de cor, existe a gente para ajudar. Quem já está nisso, existe a gente para ajudar também, vocês não estão sozinhos. E a gente quer também ser sempre referência de informação. Tudo que diz respeito a esse mundo de coworking, a Ansev tem esse objetivo de ser a referência de informação. Então, para quem está assistindo a gente e se interessou, procura onde, Carol? Então, a gente tem as mídias sociais, né? Tá Ansev, ansev.org.br, também o site onde tem tudo de informação. E qualquer coisa também pode me procurar na ProOffice, tá? Porque eu sou pró, mas prometo que não vou ser concorrente de vocês como Ansev, muito pelo contrário. A gente está aqui para ajudar. E existe esse compromisso também. A gente se conhecendo em Manaus, às vezes eu posso não ter sala para 20 pessoas. Normal. Outra, eu né? tenho que indicar alguém, eu tenho que conhecer quem em Manaus pode ter uma sala para 20 lugares. Porque o cliente que chega para mim, eu tenho que dar a melhor solução para ele. Pode não ser no meu espaço, mas pode ser de um colega. Então, isso que as pessoas têm que entender, que é para fortalecer o segmento e a gente trazer essa melhor experiência para o consumidor. Crescer junto, né? Exatamente. Olha, Carol, te agradeço imensamente, foi muito legal conversar contigo. E Obrigada. Eu abro para ti agora um espacinho para te falar aí com o teu público. Bom, gente, eu acredito que assim, o empreendedorismo, né, está muito ligado à redução de custo. Então, falo em nome da ProOffice, em nome da Ansev também, vale a pena investir nesses espaços, né, hubs de negócios, onde você tem o escritório compartilhado e virtual. Então, aproveitem para conhecer a ProOffice, que é pioneira em Manaus, e também os outros espaços que tem aqui em Manaus. Né? Fomentem esse serviço e reduzam os custos de vocês e lucrem mais. Todo mundo vai ganhar. E obrigada pela oportunidade. Ótimo. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal no YouTube Real Time 1 Play. Até a próxima!